Espero que todo mundo se esté encontrando bem, Bezrat Hashem, com saúde, felicidade, esperança. Esta aula semanalmente, nosso encontro é justamente uma vez por semana, com assuntos referentes à época e a Perashá, as porções da Torá que trazem energia e novas ideias para nossa vida e também traz renovação em todos os sentidos, renova nossa alma, renova as nossas pretensões dentro da nossa vida. A Kadosh Baruch Hu Hashem requer de cada um e um o máximo, pensar bem no alto e saber que nós temos oportunidade e energia de poder crescer em todos os sentidos, com a reflexão, sabendo que dentro de nosso interior temos uma Neshama, Tehorá, uma alma pura e vibrante, na qual nós devemos cuidá-la e mantê-la sadia, para que nossas emoções e nossas ideias sejam sempre positivas. Bezrat Hashem, como fazemos semanalmente, esta aula é dedicada para Refuah Shelema e para Leilun Nishmat. Em especial, Bezrat Hashem, pedimos Refuah Shelema para Roger Pinhas Ben Leah, Begam Refuah Shelema Félix Balaciano Ben Shoshana, Begam Refuah Shelema para Lea Bat Pascual, Bezrat Hashem, para todo Hol Shlomo Ben Shoshana, Jacob Ben Esther, que tenham todos Refuah Shelema, também Leilun Nishmat, como fazemos semanalmente, em memória de Haim Ben Esther, Begam Moshe Ben Zalman, Begam Eliyahu Ben Mazal, Ruach Hashem Tinhenan, Began Eden, e hoje se completa Shloshim, o 30º dia da saída física deste mundo de nosso grande amigo e colaborador do Rio de Janeiro, que muitas vezes chegou para levantar nosso ânimo, o Sr. Clement Abulafia Ben Polet, Ruach Hashem, Tinhenu Began Eden. Hoje se completam 30 dias. Então, Bezrat Hashem, espero que estas palavras também sejam em sua homenagem, que ele ensinou para tantas pessoas, como a pessoa buscar o lado positivo da vida, como ele conseguiu transmitir ensinamentos de nossa Torá Sagrada para cada um e um dentro do povo de Israel, aproveitar o melhor de sua vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele sempre ficou otimista, ficou sempre vibrante, esperançoso que Boreolam faria para ele um milagre, que fez com ele milagre, que estendeu sua vida por o tempo que ele esteve neste mundo. Bezrat Hashem, sua memória vai ser lembrada dentro dos nossos corações, de todos aqueles que aproveitaram de sua sabedoria, de seus conselhos e suas palavras, que encaixavam como analgésico para nossa alma, conseguiram ultrapassar situações diversas dentro da vida. Voltamos. O tema nosso de hoje é a dermatologia da alma, que tem que ver justamente com os trechos da Torá que nós estudamos as semanas anteriores, fazendo uma introdução. A Torá se ocupou da criação do mundo, falou sobre alimentação, pureza, aquilo que Hashem
manda a você comer e alimentar tua alma, que ela continua. Por exemplo, a Torá diz Zot Hayat, tinha que haver dito Zot Abema. Estes são os animais permitidos e os animais proibidos. A Torá não diz. Diz Zot Hayat vem justamente referido ou referente a nossa Neshama. Depois de tratar a pureza e impureza, chega o tema do homem. Ok? E aí, dizem nossos sábios, porque ele justamente colocou o homem depois do animal. O homem, se ele sabe governar acima de si mesmo, ele está acima de toda a criação. E dentro desse homem tem purezas e impurezas. Hoje nós vamos falar justamente sobre um tema que tem que ver com o cotidiano. O Zohar HaKadosh, ele diz que Hashem deveria criar o ser humano com duas bocas. Uma boca para falar as coisas positivas e outra boca para falar as coisas mundanas, profanas. Quer dizer, seria melhor que Hashem teria criado duas bocas, não é? A boca que fala bonito e a boca que se expressa de maneira incorreta, que possa se chamar dentro de nossos sábios aquilo que é chamado aquele que faz algum tipo de difamação, como lo chama Motzi Shem Ra, uma pessoa que utilizou sua boca para falar mal de um terceiro. E vamos ver as consequências e a importância de cuidar a boca. Uma vez um rabino falou algo bonito. Baruch Hashem, que Hashem nos deu uma boca. Imagina se Hashem nos teria dado duas bocas. Já com uma boca nós não conseguimos frear essa boca de falar maledicência ou de falar coisas negativas dentro da vida. Imagina se Hashem teria colocado mais uma boca. Então, bem que Hashem colocou uma única boca para falar coisas positivas e para deixar de falar coisas negativas do terceiro. Então, para entender a que ponto o ser humano pode chegar com este tema, o Hafez Haim, o grande rabino de Radin, não muito tempo atrás, ele era o autor do livro Shemirat HaLashon, que fala sobre como guardar nossa boca de falar coisas negativas. Vocês sabem que o Zohar diz que a palavra tem sua influência direta no ato. Quer dizer, se você fala positivo, acontecem coisas positivas. E se Hasbe Shalom, a pessoa fala negativo, ele pode trazer para ele, sobre si mesmo, situações negativas dentro de sua vida. A pessoa deve buscar, em todos os momentos da vida, falar solamente o necessário. Por exemplo, o Talmud diz que permitiram no dia de Shabbat falar Shabbat Shalom. Que pergunta, permitiram os sábios falar Shabbat Shalom? Aparentemente, nem isso você poderia falar, porque quando a pessoa começa a falar bem de alguém, é porque vai acabar falando mal de alguém. Então, melhor não falar nem bem ou não fala de alguma outra pessoa, porque automaticamente esta situação ela traz consequências negativas para o ser humano. E hoje vamos a estudar juntos este tema que é cotidiano, que é o tema do dia a dia, de hora a hora, de minuto a minuto, como a pessoa deve controlar suas palavras. Hashem
criou 2 olhos, 2 ouvidos, uma nariz e uma boca. E na boca lhe colocou uma dentadura como obstáculo para que ele pense 2 vezes antes de ele falar. O Hafez Haim foi autor do livro Shemirat HaLashon. Guarde sua boca, como diz o rei David nos Teilim, Netzor Leshoncha Merah. Guarda tua língua para que a pessoa Hasbe Shalom não venha a escorregar em uma situação negativa em sua vida e depois venha ele ter que dar contas e fazer o Heshbon HaNefesh por uma palavra mal utilizada. É bom sinalar sobre esse tema que o que é chamado, e nós vamos estudar juntos, Lashon Hara, maledicência, não quer dizer que você está falando coisas que não são verdades, inverdades. Não, são verdades, solamente que ofuscam o ser de quem você está falando. Você está prejudicando aquela pessoa em fazer um tipo de exclamação. Muitas vezes te perguntam, a pessoa é boa ou é ruim? E você faz com a mão. Então aí já você estragou a vida daquela pessoa que se está falando. Então voltamos ao Maaseh que aconteceu com o Hafez Haim. Uma pessoa veio justamente a publicar este livro em Radin, e ele vivia de seus livros, e foi ofertado para uma pessoa que falou para ele, seria bom vocês comprarem este livro, que te vai ajudar no dia a dia a controlar tua boca e tus pensamentos. Se levantou uma pessoa e falou, Rabino, eu não preciso de este livro. Quem precisa do livro é fulano. Acabou solamente sinalizando fulano, então ele sí precisa de esse livro, porque quando ele diz que ele não precisa e aponta um terceiro, é porque ele ainda precisa sim muito estudar. A pergunta é, de onde nasce esta cor das manchas que a Torá nos traz chamada Tzaraat? Dizem nossos sábios que todo isso nasce da tristeza, da agonia. Quando uma pessoa está triste, está infeliz, não está feliz com sua vida, ele não tem nada que oferecer na vida, ele começa a falar de terceiros, porque ele não tem nada para compartilhar. Nós devemos nos acostumar na vida a falar de coisas e não de pessoas. Há tantas coisas lindas no mundo para apreciar: o sol, as flores, as plantas, as cores, as obras de arte, a sua família, seu entorno, tudo isso é para você falar. Marabu Maasecha Hashem, que grandes são tuas obras. A pessoa se deve acostumar em sua vida de falar sempre coisas positivas, porque diz o Talmud, quando você fala uma coisa positiva, atrás disso vem uma coisa muito melhor. Porém, dizem, assim está escrito, que a palavra nega e tzaraat, que assim se chamava na Torá, se você vira elas, nega, vem a palavra oneg. Oneg é prazer. Quando a pessoa tem prazer, por exemplo, do Shabbat, quando a pessoa está feliz por aquilo que Hashem mandou para ele, esse é o Ashir Asameach Behelko. Pessoa ser feliz como Hashem la criou, tudo que Hashem providenciou para ele. A pessoa deve
sempre olhar para as coisas que Hashem lhe deu, não as coisas que lhe faltou. Como se diz aqui, o copo sempre do lado cheio, não do lado vazio. A palavra tzara vem da palavra atzeret, Yom Tov. Se você consegue fazer tua vida um dia lindo, um Yom Tov, uma congregação, você reúne tua família, isso você acaba de deixar esse sentimento negativo para um sentimento positivo. Porém, a Torá nos fala que o ser humano deve viver ao redor de uma congregação, de um grupo de pessoas. ¿Por quê? Porque se a ele lhe falta algo, o terceiro pode vir a ajudar. E dessa maneira a pessoa vai sentir plenitude em sua vida e não lhe vai faltar nada. Pero é interessante que esta doença dermatológica que chegava para a pele do ser humano não era uma doença comum. Era uma doença com características únicas, na qual, através dessas manchas, você poderia ver a supervisão de Akadosh Baruch Hu, como Hashem te faz sentir sua presença, porque a pessoa começa a sentir sua aproximação com Akadosh Baruch Hu. E saibam bem, essas manchas que aconteciam na época eram uma bênção. Não era uma situação negativa, não era uma punição. Era uma chamada de carinho que Hashem fazia com o povo de Israel. Quando estudamos esta perashá, muitas pessoas ficam atormentadas e assustadas. Existe a lepra, existe esto para o Mota Olam. Assim diz o Talmud. Esto é para aquele que não se comporta bem, para você saber se a pessoa se vai afastando de Hashem, onde ele pode chegar. E como Hashem gosta do povo de Israel. Era uma chamada de carinho para que a pessoa levante seus olhos, porque muitas vezes passamos um tempo, uma temporada e esquecemos que nós somos criaturas que estamos ligados a nosso Criador. Então chegava essa mancha e a pessoa estava isolada, estava triste, estava sem comunicação com Hashem, estava sem o Espírito de Hashem ao redor dele, porque ele estava em agonia e estava triste, estava em dias penosos dentro de sua vida. Então, a Kadosh Baruch Hu lhe chama a atenção e lhe diz a ele: olha, meu filho, levanta tus olhos, faz uma techuvá, se aproxima para mim. Ao final das contas, era uma doença espiritual e era uma coisa boa para o povo de Israel, sabendo que esse chamado de atenção podia corrigir tua vida de maneira rápida. Não seja coisa que depois você, com o tempo, perca a noção de teu espaço, que você perca a noção de tuas responsabilidades. Então a Kadosh Baruch Hu te chamava perto dele e te dizia: olha, se você se reaproxima, você vai encontrar tesouros guardados debaixo destas pedras que morfaram por tua negligência, por você não estar utilizando tua boca para o lado correto. Vocês sabem que existem 3 etapas dentro de Jerusalém. Por exemplo, uma pessoa que estava impura, ele deveria se afastar de Jerusalém. Jerusalém
era la parte más sagrada. Entonces una persona que tenía una impureza, entonces él no podía entrar a Jerusalén. Una persona que tenía menos impureza solamente podía llegar hasta las murallas. Una persona que utilizó a palabra de la Shonara, a maledicencia, él debería ficar Huz Mishalosh Mahanot. La Torah dice, Badad Yeshev Mihuz la Mahane Moshavo. Él debería ser isolado. La pregunta, ¿por qué isolado? Fora de su campamento, para que ele possa ficar sozinho e refletir sua vida. A intenção dele não era isolar e separar as pessoas. Então, é midá keneged midá. Todo volta ao mesmo lugar. Você quis fazer, então fazem contigo. Você quis separar, você quis pleitar, você quis discutir, você quis separar a família em várias partes. Agora, tua reflexão e tua teshuvá, você tem que ficar fora destes 3 mahanot, que é a punição máxima que tem dentro das impurezas, porque as outras impurezas, a pessoa não tinha essa restrição. Senhores, voltamos um pouquinho sobre estas palavras que o Talmud lo chama Lashon Hara, maledicência. Existem 3 tipos de regulamentos que encontramos dentro da Torá, ou 3 segmentos. Um é aquele que fala mal de um terceiro. Outro é chamado Motzi Shem Ra, uma pessoa que ele difama a outra pessoa, e essa difamação, ao final das contas, acaba destruindo o terceiro. E existe o que é chamado Lotelech Rahil Be'amecha, que a pessoa não seja um vendedor, um camelô, vendedor ambulante, levando informação de lado em lado. Porém, o Teilim diz, quem quer comprar o elixir, assim traz o Talmud, o elixir de sua vida, quem quer comprar o perfume da vida, que cuide de sua língua e que pense 2 vezes antes de falar. Porém, o Talmud diz, os silêncios de ouro e a palavra é de prata. Estou voltando outra vez. Uma pessoa que ele teve esse sintoma, essa mancha dentro de sua pele ou de sua barba, deveria passar por um processo de purificação. Essas manchas são chamadas manchas brancas que brilham muito. Por exemplo, há 4 tipos de manchas. Nós vamos utilizar as últimas 2 para entender. Uma é chamada Seed e outra é chamada Beharet. Uma é menos brilhosa e outra é mais brilhosa. Quanto mais brilho tem a mancha branca, mais delicada está a situação. E a pergunta é, por que a mancha é branca? A mancha teria que ser de algum tipo de cor. Por exemplo, nós nos lembramos que uma pessoa, quando ele faz teshuvá, o profeta diz que seus pecados que são vermelhos vão ser purificados e vão se convertir brancos como a neve. Que quer dizer? A noiva utiliza o vestido branco, simbolizando pureza. Quer dizer, todo o que é branco é pureza. E aqui nós nos encontramos com uma novidade dentro de nossa Torá. E não se perguntaram vocês por que as manchas
eran brancas como a neve que brilha, teria que ser justamente o contrário. Teria que ser manchas vermelhas, ou, por exemplo, manchas roxas, ou manchas marrons, mas não manchas brancas. Aqui nós vamos a descobrir, na noite de hoje, no shiur de hoje, como funciona realmente este tipo de processo de purificação. Diz que toda a purificação precisava de um doutor. Qual era o doutor? O doutor deveria ser o Kohen. E a pergunta é, por que o Kohen? Se isto é o sacerdote, ele não é um médico de pele, deveriam buscar um médico dermatologista, porque a pessoa precisa vayabó a Kohen. Diz, todo dependia do Kohen. Nossos sábios explicam que estas manchas se referem àquela pessoa que quis se afastar do Kohen. O Kohen era responsável por passar a Torá, a instrução para o povo de Israel. Era representante da espiritualidade. E a pessoa, quando começou a perder sua religiosidade, se afastou do Kohen, se afastou da espiritualidade e também se afastou de Hashem. E agora o que passa? Você precisa de uma solução da purificação, que diz a Torá, vai para o Kohen. Você não queria o Kohen perto de você? Agora as forças que você vai precisar do Kohen vai dizer se você está puro ou você está impuro. E não somente isso, quem determinava a doença era o Kohen, até que o Kohen, ele com seus olhos não olhava o tipo de mancha, a pessoa não era isolado do campamento, dependia do Kohen. O Kohen teria que olhar e deixava naquela pessoa encerrado dentro de um lugar afastado 7 dias. Depois de 7 dias, voltava o Kohen, e se ele tinha feito teshuvá, a mancha sumia, e se ele não tinha feito a teshuvá, a reflexão e o arrependimento, a mancha crescia, até que ele conseguiria em algum momento refletir sobre a vida e poder pensar como ele se afastou tanto de Boreolam e não se deu conta que ele chegou aonde ele chegou. Então, agora voltamos outra vez. Encontramos aqui que o Kohen determina o grau da doença. Se a doença é de grau 1, o grau 2, o grau 3. E aí diz a Torá, tudo isso vai ser determinado por este Kohen, que vai analisar com seus olhos e vai fazer que esta pessoa volte outra vez ao caminho do bem, cuidando sua língua e seus pensamentos e seu coração, para que ele não venha a cair na tentação da difamação. Nossos sábios dizem, de onde se alimenta a difamação ou a maledicência? A pessoa que tem ga'avá, uma pessoa que tem orgulho, ele se sente acima de todos. Então ele se dá o luxo e se dá a permissão de ele criticar os terceiros. Quando a pessoa é humilde, quando a pessoa ele tem anavá, ele é uma pessoa tranquila, uma pessoa submissa, e ele não se sente que ele é uma grande coisa. É muito difícil que ele venha a fazer e cometer um pecado de falar mal de um terceiro.
Mas nós devemos entender que há duas maneiras que a pessoa pode subir em sua vida. Há caminhos longos e caminhos curtos. O caminho longo é um caminho de superação, é um caminho de esforço, de coragem, de entrega, de abnegação. Esse é o caminho longo. Tem o caminho chamado caminho curto. Qual é o caminho curto? A pessoa que não quer recorrer e percorrer todo esse caminho. E para ele é muito mais fácil baixar o terceiro ao outro e subir ele acima. Há duas maneiras da pessoa chegar à plenitude neste mundo. Um caminho é através do esforço, através da entrega, através da superação. Esse se chama, nossos sábios o chamam caminho longo. E há outro que se chama o caminho curto, na qual a pessoa não tem paciência para nada. E para ele poder aparecer diante dos terceiros, ele precisa baixar a todos para ele subir acima de todos. Porém, nossos sábios nos ensinaram que parte da purificação que deve trazer aquela pessoa que utilizou sua boca de maneira errada, ele deveria trazer Shetet Tziporim Hayot. Ele tinha que trazer 2 passarinhos. E você se pergunta, quem tem que ver os passarinhos com a purificação, com a maledicência? Diz o Zohar e diz a Torá, tem todo a ver. Há 2 tipos de pássaros. Há um pássaro que é campestre, que ele vai em campo aberto e ele começa a piar e ele não tem nenhum tipo de conduta. Ele não tem lugar, não tem espaço. Ele se dá liberdade de piar em qualquer lugar. Você sabe que a fofoca é como o piu-piu dos pássaros, não é? Quando você escuta o pássaro apiando pipi, 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 porque lá tem uma fofoca longa. E tem outro pássaro, que é o pássaro da cidade, que ele já mora dentro de um apartamento, que ele tem horários para ele cantar, ele apiar, ele subiar. E tem horas que ele sabe calar. A Torá te diz, não seja você como esse pássaro, na qual campestre, que não tem limites. A pessoa deve colocar limites para a sua vida. E voltamos outra vez à pergunta. A pergunta volta a esse lugar. Justamente falamos que a mancha é branca. A mancha tinha que ser vermelha. Que está escondido dentro desta informação de nossa Torá? Normalmente, todo lo que é branco é rahamim, é misericórdia. Por exemplo, nós colocamos água no copo de Kiddush, na taça do Kiddush, na sexta-feira, para que o rahamim, a misericórdia, quebre o din, o vermelho. O copo que utilizamos para o Kiddush, o fundo dele é por fora, é prata, por dentro é dourado, e colocamos o vinho, e dizemos que o rahamim, o branco, ele domine a justiça. E aqui de repente encontramos que a mancha era branca e brilhava como a neve. Teria que ser totalmente diferente. Que está escondido dentro de esta informação? Dizem nossos sábios, tem um livro chamado Hovot HaLevavot, que fala sobre
a educação e a disciplina que cada Yehudi deve ter. E este livro fala também sobre as contas que a pessoa vai ter que dar depois de 120 anos. Se chama Shara Heshbon. Esta parte fala sobre a reflexão que deve fazer o ser humano. Quando a pessoa chega depois de 120 anos, ele se vai encontrar com uma contabilidade dentro de sua vida que ele vai ficar totalmente abismado. Ele vai encontrar em sua vida créditos que ele não fez, e ele vai encontrar em sua vida débitos que ele não fez. Eu vou explicar um pouquinho mais para poder entender esta situação bem profunda. Por cada mitzvah que a pessoa faz, ele tem créditos. Ele faz créditos no banco de Hashem. O banco de Hashem é o banco onde as pessoas depositam todas as obras de bem que ele faz, e isto vai somando créditos. Os débitos são todas as coisas erradas que a gente pode haver ocasionado neste mundo, muitas vezes sem saber e sem querer. Isto se chama débitos. Mas a pessoa vai chegar ao Shamaim e vai encontrar mais créditos de aquilo que ele fez. A pergunta, como pode ser? Dizem nossos Hachamim que isso tem que ver justamente com a situação de Lashon Hara. A pessoa que faz maledicência, se ele tem méritos, le tiram de sua conta e lo depositam na conta de aquele que foi a vítima da falatória. E aquela pessoa que foi a vítima da falatória, se ele tem débitos e ele é devedor, le tiran a ele os pecados e se lo colocan em la conta de aquele que utilizou a fala por um lado negativo. Escutem, que negócio é isso? Agora eu posso começar a entender por que as manchas eram brancas. Por que as manchas eram brancas? Porque ele acabou de purificar um terceiro. Ele acabou ocasionando um crédito para aquele que falou dele. E sem saber, essa vítima que foi Hasbe Shalom prejudicado por sua fala, le colocaram as mitzvot dele e lhe tiraram os pecados que ele tem. Olha que coisa fora do comum. Olha que conta que a Torá faz para aquele que utiliza sua boca de maneira errada. Porém, agora sim podemos entender melhor o que diz David Amelech. David Amelech diz em um versículo do Tehilim, quando falava mal dele. Vocês sabem que David Amelech foi perseguido por sua família, foi perseguido por as pessoas, foi perseguido por seus filhos. E ele diz: Yasigu bi yoshvei sha'ar, se riem de mim aqueles que estão, os burladores que se sentam na porta da entrada, se estão rindo de mim. E ele se lamenta porque estão falando dele. A pergunta é: por que ele se lamenta? Diz, não, porque ele diz: se estas pessoas que estão falando mal de mim teriam méritos, eu estaria feliz, porque eu seria um ganhador. Mas olha quem fala de mim, aquele que não tem mérito, aquele que é um burlador. Então, que adianta
que eles falem mal de mim, eu não ganho nada. De aqui encontramos que quando os tolos, as pessoas de nível inferior, falam e não têm mitzvot, eles não conseguem transcender dentro da vida. Porém, a Torá chama a esta pessoa que fez a reflexão e agora ele fez sua teshuvá, lo chama Beyom Tahorato, o dia de sua purificação. O que quer dizer? O dia da purificação, a pessoa que faz a reflexão, limpa na ele de todas as contas pendentes que ele tem no Shamaim. Uma vez o Talmud pergunta, le perguntaram ao Nahash, a cobra, depois que nós tenhamos um mundo na qual não terá nem guerra, não terá nem ódio, não terá rancor, quando chegue a época messiânica, le van a perguntar a la cobra, para que você mordeu e picou se você não tem nenhum tipo de prazer? Porque tudo o que você come tem gosto a pó. E quando você pica e joga o veneno para o terceiro, você não se beneficia em nada. Qual é? E ele pergunta, o Nahash, a cobra pergunta, e qual é a glória e a vantagem que tem de aquele que fala Lashon Hara, Lebaal HaLashon? Ele se defende, diz, também el que fala mal de alguém, ele não tem nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de prazer. Então não me perguntem a mim. Assim diz o Nahash. A pessoa sabe que quando alguém fala mal de um terceiro, é problema de falta de autoestima. Uma vez chegou um jovem diante do rabino, le falou, rabino, acabei de cometer um pecado. Le perguntou, que pecado? Fiz Lashon Hara. Mas eu me arrependo, eu quero consertar, eu me quero purificar. Ele falou, rabino, não tem problema. Vai e compra para mim um travesseiro de penas de ganso. Ok, o jovem foi lá, falou, rabino, cheguei, comprei o travesseiro de penas de ganso. Muito bem. Falou agora, número 2, vai para a praia, onde tem muito vento, e você solta as penas. E deixa que as penas se espalhem pelos 4 cantos. Que assim foi. Falou, rabino, já fiz. Ele falou, agora, terceiro, aqui está a tua purificação. Vai juntar as penas de los 4 cantos. Voltou, falou, rabino, é impossível. Lashon Hara é impossível, diz o Talmud. Quando 2 pessoas sabem algo, já você não consegue parar a corrente do telefone roto. Vocês sabem como é a brincadeira do telefone roto? Daquela pessoa que falou que roubou um Sefer Torah. E como começou? Com alguém que falou, rabino, faltou, dentro deste Humash, faltou uma palavra. E aí o outro falou, faltou uma linha. E chegou ao outro e escutou, faltou um pérec, um capítulo. Chegou para o outro, falou, faltou o Humash. Faltou os 5 livros. Chegou ao outro e falou, não, o rabino se levou um Sefer Torah. Começou com uma palavra e acabou que alguém se levou um Sefer
Torá. Señores, nos encontramos en una época justamente muy especial. Los días de Sefirat HaOmer. Estos días son días de reparación, son días de reflexión. Estos días no tienen casamento, no tienen festa. Debería ser Holosh el Moed. Debería ser una época de festa para el pueblo de Israel. Mas ¿qué aconteció? Fallecieron 24.000 alumnos del grande mestre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía 12.000 zugot, así dice el Talmud. Él tenía 12.000 casais que estudian un frente del otro, que iban de sur para norte dentro de Eretz Israel y que estudiaban toda la Torah. ¿Qué aconteció con estos 24.000 alumnos de Rabbi Akiva? Padecieron una dolencia que la Torah la llama una dolencia de las peores, que es falta Hasbe Shalom de oxigenación. Y fallecieron estos 24.000 alumnos en esta época. ¿Por qué? Dice el Talmud, de lo nahagu kavod ze laze, que no se respetaron. Y preguntan nuestros sabios, ¿cómo puede ser que eran sabios de Torah y no se respetaron unos a los otros? ¿Cómo es eso? Debe estar a información desvirtuada, alguna cosa está en él. Dicen no. Ellos se respetaban, mas ellos tenían miedo de elogiar al próximo. Y tenían en aquel momento una disputa entre las personas. En la época de Rabbi Akiva, se sentaban los alumnos no Beit HaMidrash, na casa de estudos, segundo su categoría. El que sabía más se sentaba en la primera filera. Y así segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y así ahí. Y empezó ahí apulando. Y ahí comenzó una disputa. Mas porque él está sentado en la filera 7 y yo estoy en la filera número 8. Y eso fez un crecimiento de disputa y concurrencia dentro del pueblo de Israel. Y ellos tenían que haber aprendido seguramente que la Torah precisa de anavá, precisa de humildad. Si a pessoa não tem humildade, como ele vai estudar a Torá HaKedoshá? A Torá vai fazer crescer aquilo que você tem plantado e semeado em tua vida. Por exemplo, um camponês, ele coloca pepinos ou tomates. Quando chega as chuvas, vai fazer crescer a semente do pepino ou do tomate. A Torá faz crescer. Mas se a pessoa está errada e não tem qualidades boas, vai crescer totalmente o contrário de aquilo que a própria Torá deseja para a pessoa. Nós devemos saber que este tema é um tema que preocupa ao povo de Israel de muitos anos. ¿Por quê? Porque a saída do Egito e a descida para o Egito também vem acompanhada deste tema de Hasbe Shalom de Lashon Hara. Yosef e seus irmãos, a disputa entre seus irmãos, mesmo que Yosef não guardou rancor dentro com seus irmãos, com tudo isso, por uma túnica listrada que fez Jacob e diferenciou entre os filhos, trouxe para o povo de Israel
uma situação difícil para a nossa história, que é Shibud Mitzrayim, que é a escravidão dentro do Egito que padeceu o povo de Israel. Saibam bem que, al final das contas, todo o que Hashem faz é para nosso bem. Hoje, que o mundo perdeu sua Kedushá, porque não temos tanta santidade, já não temos mais estas chamadas de atenção. Para poder entender que é uma chamada de atenção, e ele consegue, de alguma maneira, ser reanimado. E se não, aí começa a pressão com duas mãos, acima do peito, fazendo para ele a reanimação, para ele ser acordado. E quando a pessoa vê de longe, o que estão fazendo com ele? Não, estamos tentando de reanimar. Baruch Hashem, fizeram um esforço, fizeram força com duas mãos acima da caixa torácica e ele se reanimou e se levantou. Mas levou um período bastante prolongado para ele voltar. Normalmente, quando a pessoa ele se reanima com um perfume, um pouco de álcool, reanima ele. Mas quando a pessoa está bem adormecida, precisa a pressão que está sendo feita acima dele seja muito maior. Também, na parte espiritual, nós temos a mesma situação. Quando a gente tem a antena ligada e nós temos todos os nossos recursos ligados, qualquer coisa, já a pessoa chama a atenção e ele se reencaminha, ele se coloca dentro da faixa, ele sabe que saiu um pouquinho, mas ele volta outra vez. Não adianta que você deixe o tempo passar para você precisar um tratamento mais severo. Acorda rápido. Que a pessoa veja que na vida fazer aposta acima das coisas boas é muito mais positivo de aquela pessoa que faz aposta em coisas que não levam a nada. A pessoa pode ter um prazer de falar de alguém, que prazer, você tem um momento, mas esse momento te vai ocasionar vários outros momentos. Hoje, que estamos com a tecnologia à flor da pele, que as pessoas estão acostumadas a passar rumores, a passar imagens, a passar fotos. Todas essas fotos foram feitas e as imagens foram captadas para você passar coisas lindas da vida e levá-las até o coração. E as coisas que não são boas, apaga dentro de teu disco rígido que o ser humano ele tem. Porém, se a pessoa ele não tem gava, é uma pessoa submissa, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem misericórdia, que tem piedade, que é um homem temeroso de Hashem, ele não vai cair na tentação, ele não vai precisar, depois de todo o tratamento de purificação, ele vai perceber que estas palavras não são construtivas, são palavras destrutivas. Para você construir demora uma vida. Para você destruir, você não demora nada. Deixa solamente cair. Hoje, 60% das pessoas suspeitam de seu parceiro, suspeitam de seu alrededor. Estamos vivendo uma época na qual não conseguimos
nos concentrar em todo aquilo que Hashem deu para o povo de Israel, de bem e de bom. Solamente saber que existe esta doença dermatológica e que Hashem te diz, fala bem, fala pouco, mas fale bem. Elogia em vez de criticar. Pensa positivo em vez de pensar negativo. Você seguramente vai encontrar em tua vida motivos para você ser referência de aquela felicidade que busca o ser humano neste mundo. Você vai escolher. Hashem não te pode fazer nem feliz, e Hashem não te pode criar triste. Você vai ter que escolher o caminho que você tem para você ser um ser humano melhor. A pessoa precisa de esforço, precisa de coragem, precisa de alento, precisa olhar que o bem dá uma recompensa maior, porque o mal ele é momentâneo. Ele te faz passar um momento aparentemente bom, mas depois você vai ter um desgosto atrás de outro desgosto, até você vai se dar conta que não vale a pena apostar no lado negativo. Porém, a Torá te diz, Zot Torat Atzarat. Que é Zot Torat Atzarat? Se você quer se liberar disso, estuda coisas positivas. Começa a olhar o mundo com outros olhos. E quando você vê algo que não é positivo, tenta erradicar, evadir e fugir, que teus olhos não fiquem colados a uma situação negativa de tua vida. Esses são os conselhos de nossa Torá. Esses são os conselhos de nossos mestres. Bezat Hashem, que Boreolam, por o mérito que nós estamos fazendo o melhor dentro de nossas vidas. Que Boreolam coloque alegria e felicidade em nossos caminhos. Que a gente possa utilizar a palavra solamente para falar coisas boas. Senão, é melhor evitar. E isso te vai levar ao sucesso de tua vida. O teu sucesso está em tuas mãos. Uma vez chegou, com isto vou acabar, chegou uma criança diante do rabino, lhe falou, Rabino, eu tenho um passarinho dentro de minha mão. Está vivo ou está morto? Le falou o rabino, depende de você. Se você apertar, você vai asfixiar ele. Se você abrir tua mão, você vai dar vida para ele. Bezat Hashem, que a gente tenha vida, tenha tranquilidade, tenha satisfação, tenha alegria dentro da nossa Torá Kedoshá. Amém. Ken e Ratzon, Berachá e Atzlachá para todos. Obrigado. Bezat Hashem. Nos encontramos na próxima